Olá, estamos começando o nosso terceiro módulo, a fenomenologia do olhar. Por isso, como nós estamos começando a entrar já no campo da filosofia, porque lembrem que teoria literária é filosofia, nós estaremos dividindo o nosso vídeo em dois momentos. O primeiro momento, nós vamos falar um pouco da origem e dos pressupostos dessa corrente filosófica que se chama fenomenologia. Aí então, no segundo vídeo, nós vamos entrar na sua dimensão estética, que é uma proposta que vai acontecer anos depois do seu surgimento, através de um filósofo francês que se chama Gaston Bachelard, que na década de 1950 vai propor uma fenomenologia do espaço estético. Mas antes disso, vamos então entender um pouquinho o que seja a fenomenologia. A fenomenologia, ela é considerada um método pelo seu autor, o seu fundador, que é um filósofo alemão, Edmund Husserl. Husserl, no final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, vendo o mundo na sua condição de crise profunda, sem proporções conhecidas até aquele momento, uma crise que transcendia em muito as questões políticas, econômicas, de autonomia geográfica. O resultado, as consequências da Primeira Guerra Mundial foram consequências terríveis para a própria condição humana. E era um momento que ele percebia com muita clareza de profunda crise humana, nos valores humanos, uma crise de proporções antropológicas, culturais, sociais. E ele entendia que era uma questão, era um momento crucial em que todos deveriam fazer uma escolha entre a barbárie irracional e o que ele chamava, eu leio agora, abro aspas, de um renascimento espiritual através de uma ciência do espírito absolutamente autossuficiente. Ele defendia a fenomenologia como o retorno às essências. E isso tem um efeito muito prático e muito importante também, apesar de alguns teóricos definirem a fenomenologia como abstração, irrealidade. Na verdade, o que Husserl estava propondo era de que a consciência, ela constitui ativamente o mundo. Então ele diz que o ato de pensar e o objeto do pensamento estão internamente relacionados. Ele, na verdade, está chamando o sujeito, ao colocar o sujeito humano no centro do mundo e do pensamento e da reflexão sobre o próprio mundo, ele vai nos dizer, ao resgatar, não é, essa centralidade do sujeito humano, e quando ele nos diz que a consciência constitui ativamente o mundo, ele está enfatizando o fato de que nós não somos sujeitos passivos no mundo. Ele está enfatizando a dimensão de autorresponsabilidade que todos temos diante do mundo, porque ele nos diz que nós significamos a experiência vivida. Somos nós na nossa consciência, que significamos o objeto do nosso pensamento, da nossa experiência. E ele diz que para vivermos fenomenologicamente,
a partir dessa ideia da consciência ativa, que constitui ativamente o mundo, ele nos diz: nós precisamos colocar todos os nossos saberes, as nossas experiências anteriores de lado, para que aí então possamos viver aquela experiência que está diante de nós, para que possamos ler aquele objeto que está diante de nós de um jeito próprio. Ele está enfatizando a necessidade de estarmos presentes, absolutamente presentes diante da experiência. Então vocês vejam que a fenomenologia, ela, apesar de ser uma filosofia que está fazendo em 1918, não é? E 2018, quase 100 anos, ela é de uma atualidade muito grande. Porque se nós pararmos e pensarmos sobre a maneira como nós estamos nos relacionando no mundo com o mundo, nós vamos ver que nós temos uma dificuldade muito grande de estarmos presentes nas nossas experiências presentes. Um exemplo bem concreto é o fato de nós estarmos reunidos com os nossos amigos, com os nossos familiares, ao mesmo tempo estamos totalmente abstraídos no nosso celular. Quando eu estou diante de um determinado grupo de pessoas com as quais eu supostamente estaria me relacionando, mas eu evado para uma outra dimensão da minha experiência, que é a leitura do celular e das mensagens e as outras, enfim, os outros aplicativos que estão ali, nesse momento eu estou evadindo, eu não estou presente, eu não estou participando ativamente daquela nova experiência. Então é disso que Russell está falando e, sobretudo, quando ele enfatiza a nossa responsabilidade como consciências que ativamente constituem o mundo. Isso significa que os valores materiais, culturais, sociais, eles não são algo que simplesmente nos são colocados de modo passivo, para que nós vivamos e abraçamos certos valores e certas práticas, nós fazemos isso de modo ativo. E esse é o grande foco de todo o método desse retorno às essências, porque ele vai nos dizer o quê? Que todos os objetos do nosso pensamento, da nossa experiência no mundo, e aí ele vai nos trazer um exemplo concreto do coelho. Ele vai nos dizer que quando nós estamos diante de um coelho, nós temos que saber que ele pode ter alguns elementos diferenciais, mas que na essência ele tem algo comum a todos os coelhos. E quando ele nos traz esse exemplo, é para nos dizer que, a despeito de todas as nossas práticas, as nossas experiências bárbaras, no mau sentido, tem sim uma dimensão que é comum a todos nós, que é a nossa humanidade, e que nós precisamos resgatar a partir da nossa consciência ativa no mundo essa dimensão de humanidade. E essa questão é justamente fundamental porque, ao nos trazer essa ideia e nos enfatizar o quanto nós é que significamos os nossos objetos, as nossas experiências no mundo, ele também enfatizando essa ideia de estarmos presentes, de abrirmos um espaço, de colocarmos os nossos saberes a priori de lado para nos abrirmos e vivenciarmos plenamente a experiência que está diante de nós. É esse o conceito que vai ser a chave, a base para Gaston Bachelard em 1959,
quando ele escreve uma de suas obras muito importantes, que é a Poética do Espaço, ele vai então se valer desses princípios, essa ideia da essência, para fazer uma leitura da experiência estética. Nós, diante da arte, ele nos propõe uma postura fenomenológica diante da imagem poética. E é disso que nós estaremos falando no nosso próximo vídeo, onde ele vai retomar esse conceito da presença consciente do sujeito diante da experiência. Então, no próximo vídeo, continuamos conversando sobre fenomenologia, mas agora diretamente ligada à experiência de leitura estética. Até mais!